Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos fazer a semana 17, ok? Funções inorgânicas, ácidos. As funções inorgânicas elas são divididas em 4 grupos: óxidos, ácidos, bases, sais. Nós vamos então hoje falar dos ácidos, perfeito? Fazer uma aulinha um pouquinho diferente hoje, última aula antes do recesso. Nós vamos fazer uma aula hoje que eu vou fazer ela aqui mostrando para você no papel, ok? Bom, então quem são os ácidos? Os ácidos são compostos que quando colocados em água, eles liberam H3O+, que é o chamado íon oxônio ou hidrônio. Hoje é conhecido como oxônio, perfeito? Então, ácidos colocados em água fazem isso. É a melhor definição para ácido que nós temos. Se você medir o pH de um ácido, esse pH vai ficar menor do que 7. Quem vai definir o meio é o H+ dele, né? Esse meio vai ser um meio ácido. Essa característica ácida das substâncias, né? Várias substâncias têm características ácidas. Meu telefone está aqui, deslocou um pouquinho, né? Como o limão, como vinagre, Coca-Cola, café. Essas substâncias todas têm um caráter ácido, ok? Então é isso aí. Uma outra característica dos ácidos também é a questão do indicador, né? Por exemplo, a fenolftaleína é um indicador ácido base. Se você colocar ela em meio ácido, ela vai ficar incolor, certo? Em meio básico, ela fica vermelha, rosa. Tudo bem? Então nós temos várias definições para ácidos. Podemos enxergar um ácido de várias formas. Podemos medir o pH dele, vai ficar menor do que 7. Podemos perceber que ele vai liberar H+. Podemos perceber, né, que o ácido ele tem características próprias. Nós temos dois grandes grupos de ácidos, os chamados hidrácidos e os oxiácidos. Um hidrácido muito famoso, o HCl, o ácido clorídrico que nós temos no estômago, esse vai sempre levar hídrico no final. Já os oxiácidos, por exemplo, H2SO4, que é muito famoso, esse é o ácido sulfúrico, ou ele leva íquo ou ele leva oso no final. Então nós temos dois grandes grupos dos ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio, então esses são sem oxigênio, e os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio, ok? Perfeito. Então, depois a gente vai ver mais características dos ácidos, classificação e essa parte toda. Nomenclatura. Primeiro, a nomenclatura dos hidrácidos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Nomenclatura dos hidrácidos. Como é que vai funcionar a nomenclatura dos hidrácidos? Os hidrácidos, você vai colocar hídrico no final, certo? Então o ácido ele começa por H e ele tem um elemento em seguida, perfeito? E aí você vai colocar hídrico no final. Qual é o nome desse ácido? Ácido clorídrico. O ácido clorídrico é vendido em material de construção como ácido muriático, certo? Ele é um ácido vendido em material de construção com uma certa impureza. No seu estômago ele está puro. Ele tem uma certa concentração, né? Essa concentração é uma concentração ideal para o seu estômago, para que dê pH em torno de 1,5, perfeito? Não pode estar nem muito ácido e também não pode perder muito dessa acidez. Enfim, segundo, esse é o ácido bromídrico, é só colocar hídrico no final. Ácido fluorídrico, esse é utilizado para marcar o vidro. Ele corrói o vidro. O ácido fluorídrico ele tem uma propriedade que ele consome o vidro. Se você colocar
o ácido fluorídrico dentro do vidro, ele vai corroer o vidro todo. Então ele é utilizado para fazer aquela marcaçãozinha do chassi do vidro do carro. Tem aquele número do chassi, é o ácido fluorídrico que pode ser utilizado para aquilo. Depois, ácido iodídrico, certo? Então é só colocar hídrico no final. Aqui, esse ácido sulfídrico, porque vem de enxofre, sulfur, é o cheiro de esgoto, aquele cheiro característico do valão, do esgoto, aquela bolinha que vai se formando no valão, é o gás sulfídrico que está sendo formado a partir da decomposição da matéria orgânica. É o final do processo de eutrofização que você já viu falar. Então o cheiro de ovo podre, o cheiro de valão, é o gás sulfídrico, bem característicos de águas que estão bastante eutrofizadas, águas que estão muito contaminadas com esgoto orgânico, onde você já teve todo aquele processo de decomposição e nada mais tem ali a não ser bactérias que fazem a produção do gás sulfídrico, que são bactérias anaeróbias, ok? Tudo bem. Esse daqui, ó, ele é decorado, é o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é encontrado na câmara de gás das penas de morte, ok? Câmara de gás da pena de morte. Então, ele é um gás extremamente letal. Ele foi usado na Primeira Guerra Mundial também, que foi uma guerra química, né? Nas frentes de batalha. Os alemães lançaram contra os aliados, né? Então, ele é um gás extremamente letal, extremamente mortal. Um outro lugar também que você encontra ele é na chamada mandioca brava. Eu vou falar da mandioca brava. A mandioca brava tem um composto orgânico. Quando você vai consumir a mandioca brava, o seu organismo vai tentar decompor esse composto orgânico e aí você tem a produção do gás cianídrico dentro do seu corpo. Aí ele passa a ser chamado de ácido cianídrico, ok? Porque aí ele está em solução. Então a mandioca brava é muito perigosa, por isso que não pode ser consumida a não ser que ela seja torrada. Tem também nas amêndoas, nozes, castanha do Pará, mas uma concentração muito pequena. Perfeito? Então lá na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas colocavam os judeus nas câmaras de gás, era esse gás que era utilizado, que é o gás cianídrico. Ok? Esse daqui é o ácido ciânico. Esse foge completamente ao padrão. Vou falar dele aqui para você, mas assim, ele é decorado. Não vai cair em prova nenhuma. Esse cai muito, ok? Esse daqui é decorado, ácido ferricianídrico. E esse de baixo é o ácido ferrocianídrico, ok? Qual a diferença dos dois? Esse carinha aqui, ó, vou chegar um pouquinho para cá para você enxergar. Ele tem um 3 na frente e esse tem um 4 na frente. Eles são decorados. É uma fórmula esquisita mesmo. Ácido ferricianídrico tem 3 hidrogênios e o ácido ferro tem 4. A, E, I, O, 1, 2, 3, 4. Ferri é o 3, ferro é o 4. Pegou aqui as vogais, A, E, I, O, U. Perfeito? 1, 2, 3, 4, esse não existe, esse não existe. O único jeito de você decorar é que o ferri é o menor, ferro é o maior, 3 é o I, 4 é o O. Ok? Esses são os principais ácidos que não têm oxigênio. São os chamados hidrácidos, perfeito? Tudo bem? Então, os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. E aí a gente vai fazer agora os chamados oxiácidos. Quem são os oxiácidos, pessoal? São os ácidos que têm oxigênio. Perfeito? Então ácidos começam por H, tem ou não O. Esse tem O. Perfeito? Como é que eu vou descobrir o nome deles? Primeira coisa, o enxofre é da família 6A. Perfeito? Você tira o NOx dele. Nós já aprendemos NOx.
4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, mais 2. Quanto falta para dar zero nesse resultado? Mais 6. Perfeito? Se falta mais 6 e ele é da família 6A, esse então é o ácido sulfúrico. Perfeito? Esse vai ser o ácido sulfúrico. Tudo bem? Beleza. Por quê? O maior NOx da família 6A, é o mais 6. O próximo é o mais 4, o próximo é o mais 2. Você vai pular de 2 em 2. Tudo bem? Então, quando você pula de 2 em 2, 6, 4, 2, 0 não me interessa. O maior é o íquo, o menor é o oso e o menor de todos você chama de hipooso. Como ele é o mais 6, ele vai ser o sulfúrico. Olha esse de baixo, menos 2 mais 1. Você vai fazer menos 6 mais 2 para zerar esse resultado, enxofre mais 4, perfeito? Mais 4 ele é o que? Ele é o sulfuroso, então ele é o ácido sulfuroso. Se existisse, se fosse o mais 2, ele seria o hipossulfuroso. Então, para você descobrir o nome do ácido a partir da sua fórmula, é só tirar o NOx e olhar a que família que ele pertence, né? Você tem como consultar para ver essa família. E aí, olhando para a família, você descobre quais são os NOx. É sempre a partir da família você descobre os NOx possíveis. Por exemplo, o nitrogênio é 5A. Então, ele pode ser mais 5, pula mais 3, pula mais 1. Aqui ele é o íquo, aqui ele é o oso. Como não pode ter dois osos, eles criaram o termo hipo. Menos 2 mais 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Hidrogênio mais 1, mais 5. Ó. Mais 5 mais 1, mais 6 menos 6, 0. Qual é o nome desse ácido? Ácido de nitrogênio. Que tipo de nitrogênio? O nítrico. Por quê? Porque o nitrogênio está com o seu maior NOx, que é o mais 5. Perfeito? Se o nitrogênio tiver com o seu NOx mais 3, igual ele está aqui, pode tirar o NOx aqui que você vai ver, ele vai ser o ácido nitroso. Então, a partir do NOx, eu consigo descobrir qual é o nome do composto, qual é a definição desse composto, se ele for ácido, se ele é hídrico, se ele íquo é oso, porque se ele não tiver oxigênio, ele vai ser hídrico. Mas como é que você vai saber se ele é íquo ou oso? Decorando todas as fórmulas? Ok? Não, você não vai fazer isso, você não vai decorar todas as fórmulas, ok? Eu já volto na sequência aqui com você, tá? Eu vou fazer outros ácidos aqui, vou dividir essa aula em 2 pedacinhos de aula. Então eu já volto, você vai ter no plural aí a sequência dessa aula, perfeito? Tudo bem.